Olá a todos, novamente sejam muito bem-vindos, a mais um encontro do treinamento olímpico em matemática da frente de geometria. Hoje vamos falar um pouquinho sobre polígonos. Então vamos lá. O que é um polígono? Vamos definir o que é um polígono. Vamos lá. Dado uma sequência de pontos em um plano, uma sequência de pontos A1, A2, A3, A4, AN, com n maior ou igual que 3, ou seja, eu vou pegar uma sequência de pontos em um certo plano, mas quantos desses pontos? Pelo menos 3. Então, dado uma sequência de pontos em um plano, com n maior ou igual a 3, todos eles distintos, onde se eu pegar 3 pontos consecutivos distintos, eles não são colineares, onde 3 pontos consecutivos distintos não estão na mesma reta. Bom, mas o que são pontos consecutivos? Pontos consecutivos são pontos do tipo AN-1, AN mais 1. Assim como AN, A1 e A2, por exemplo. Então, se eu pegar A1, A2, A3 são pontos consecutivos, A2, A3, A4 são pontos consecutivos, A4, A5, A6 são pontos consecutivos. Bom? Então vamos lá. O que eu vou chamar de polígono? Eu vou chamar de polígono a reunião dos segmentos A1, A2, com A2, A3, com A3, A4, com A4, A5, com a N-1, AN, e para fechar o polígono, AN, A1. Tá ok? Então vamos lá. Os elementos de um polígono. Eu vou considerar os pontos, vou considerar o polígono A1, A2 até a N, Então tá aqui o meu polígono, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, AN-1, AN, e fechou aqui com o segmento AN, A1, tá bom? Todos esses pontos, o ponto A1, A2, A3, A4, A5, AN, AN-1, são chamados de vértices do polígono. Então, cada um desses pontos aqui, vamos dizer assim, cada um dos biquinhos, nós chamaremos de vértices do polígono. Tá ok? Os segmentos, cada um dos segmentos A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, AN-1, AN, AN, A1, nós chamaremos de lado do polígono. Ok? Então, os pontos são os vértices e os segmentos aqui são os lados do nosso polígono. Bom, dois lados que têm um vértice comum são chamados lados consecutivos. Então, AN, A1, A1, A2 são consecutivos, porque tem o vértice A1 em comum, tá bom? Olha só, A2, A3 e A3, A4 são consecutivos porque tem o ponto A3 em comum. A1, A2 e A3, A4 não são consecutivos. Por quê? Porque A1, A2 e A3, A4 não tem ponto, não tem um vértice em comum, tá bom? E lembrando, tem que ser o vértice, tá bom? É o vértice que tem que ser comum, tá bom? Continuando. Os ângulos, dois ângulos, aliás, os ângulos A1, A2, A3 são chamados de ângulos do polígono. Bom, então aqui o ângulo A1, A2, A3, esse ângulo formado por essas duas semirretas aqui, eu vou chamar de ângulo do polígono, de vértice A2. O ângulo A2, A3, A4, formado por essa semirreta e por essa aqui, eu vou chamar de ângulo do polígono de vértice em A3, tá ok? Continuando, dois ângulos de um polígono são ditos consecutivos se tem um lado do polígono em comum. Então, o ângulo AN, A1, A2 é consecutivo ao A1, A2, A3. Por quê? Olha só, AN, A1, A2 é formado por duas semirretas, que contém esse lado e esse lado do polígono. O ângulo A1, A2, A3, formado por essa semirreta e por essa semirreta,
tem o lado A1, A2 e o lado A2, A3 contidos. Opa, peraí, mas esse ângulo aqui tem o lado A1, A2 e esse outro ângulo aqui tem o lado A1, A2. Então tem um mesmo lado do polígono em comum. Então lá o ângulo AN-A1, A2 é consecutivo ao ângulo A1, A2, A3. Ok? Vamos lá para o próximo. A soma das medidas dos lados de um polígono. A soma das medidas dos lados de um polígono é chamada de perímetro do polígono. Olha só, perímetro de um polígono, né, é a soma das medidas de cada lado. Então, se eu pegar a medida desse lado, mais a medida desse, mais a medida desse, mais a medida desse, mais a medida desse, né, mais a medida de todos os lados, esse resultado eu vou chamar de perímetro desse polígono. Olha só, perímetro, quando eu falo geral, é o contorno de uma figura, né? Perímetro de uma figura, é o contorno de uma figura. Eu só posso falar que o perímetro é a soma dos lados, ou a soma das medidas de cada lado, quando essa figura for um polígono. Se não for polígono, não pode. Por exemplo, né? O que é o perímetro da circunferência? Né? Circunferência não tem lado, né? Quantos lados tem uma circunferência? Então, posso falar que o perímetro da circunferência é a soma dos lados da circunferência. Tem até uma piada, né? Quantos lados tem uma circunferência? 2, o de dentro e o de fora. Né? Mas, tá bom? Então, quando eu falar que perímetro é a soma dos lados da figura, essa figura eu tenho que deixar claro que essa figura é um polígono, tá bom? Continuando. O que é um polígono simples? Um polígono simples, né? Então, um polígono é simples se e somente se a interseção de quaisquer dois lados não consecutivos é vazia. Né? Então, um polígono simples, os lados desse meu polígono não podem cruzar. Né? Caso contrário, o polígono é chamado de polígono complexo. Então, olha só, esse polígono é simples. Olha só, esse lado e esse lado não são consecutivos, tá vendo? Ó, esse lado e esse lado são consecutivos, quer dizer, tem um ponto em comum, tem que ter um ponto em comum, né? O vértice A. Agora, esses dois lados não são consecutivos e tem um ponto em comum. Então, esse polígono aqui não é simples, é complexo. Esse, galera, olha só, né? Dois lados consecutivos, todos eles têm um ponto em comum, que é o vértice. Né? Então, e só isso. Então, esse polígono é simples. Esse polígono também é simples. Agora, esse aqui, olha só. Né? Esse lado e esse lado não são, né, consecutivos, mas tem um ponto em comum. A mesma coisa é esse lado com esse aqui. Tá bom? Então, esse aqui também é chamado de complexo. Então, aqui nos exemplos nós temos esses 3 polígonos simples e esses 2 complexos. Ok? O que é um polígono convexo? Então vamos lá, um polígono simples. Olha só, um polígono simples é dito convexo se e somente se a reta determinada por 2 vértices consecutivos quaisquer deixa todos os demais vértices no mesmo semiplano dos 2 que ela determina. Então, olha só, um polígono simples é dito convexo, né? Vou escolher 2 vértices consecutivos quaisquer do polígono e vou traçar uma reta. Bom, se o polígono tiver todo num único semiplano determinado por essa reta, eu digo que ele é convexo. Olha o exemplo aqui. Né? Esses 3 aqui são convexos. Por exemplo, nesse aqui vamos escolher o segmento BC, né? Ou os vértices consecutivos BC. Se eu traçar uma reta, imagina aqui uma reta passando por BC, todos os outros lados, né? Todos os outros vértices desse meu polígono vão estar do mesmo lado da reta, né? Todos eles do lado de cada reta. Né? Aqui vamos pegar os segmentos CD, né, os vértices consecutivos C e D, e traçar uma reta aqui. Né? Todos os outros vértices estão do mesmo lado
né, no mesmo semiplano determinado por essa reta. Essa reta aqui vai determinar dois semiplanos, né, o ponto B e A estão no mesmo semiplano. A mesma coisa eu posso fazer com essa outra figura aqui, que por enquanto eu não sei o nome, tá bom? Bom, se tem um polígono convexo, tem um polígono côncavo. O que é um polígono côncavo? Um polígono simples é dito côncavo somente se ele não é convexo, né? Então, olha só, eu tenho aqui um polígono, escolhi esses dois pontos aqui, né? Então, escolhi quaisquer dois pontos consecutivos. Escolhi C e D. Olha só, essa reta determina dois semiplanos aqui, né? Esse semiplano aqui e esse outro aqui. Percebam que um dos vértices está num semiplano e o outro vértice está no outro semiplano. Por isso, essa figura não é convexa. Para ser convexa, tinha que estar, né, os dois pontos do mesmo lado, né? Um outro exemplo, esse daqui, né? Olha lá, escolhi dois pontos consecutivos, tracei a reta, determinei dois semiplanos, eu tenho três vértices num semiplano, outro vértice no outro. Então, também não pode ser convexa, então essa figura também é côncava, né? Costumo brincar com os meus alunos, figura côncava, tem boquinha, dá para cavar, tá bom? Sem problema, né? Mas a definição certinha é essa daqui, tá ok? Então vamos para o próximo, né? Agora a gente vai falar o que é interior, o que é exterior de um polígono. Galhardo, é simples, né? O interior é o que está dentro, o exterior é o que está fora. Exatamente, é isso, né? Interior do polígono são os pontos que estão dentro do polígono. Exterior do polígono é o que está fora. Tá, mas o que é dentro e fora de um polígono? Tem que determinar o que é isso, né? Dado um polígono simples e um ponto P não pertencente a ele, se traçarmos uma semirreta com origem em P e que não passe por nenhum vértice, mas intercepte o polígono, se o número de intersecção for ímpar, então o ponto é interno. Olha só. Então tenho aqui um polígono simples. Lembra? Polígono simples. Dois lados não consecutivos, não tem pontos em comum. Beleza. E aí eu vou traçar uma semirreta a partir do P. Tracei. E agora eu vou contar quantas... Não pode passar por nenhum vértice, tá vendo? Eu vou contar quantas vezes essa semirreta cruza o polígono. 1, 2, 3. É ímpar. É ímpar, então o ponto é interno. Opa, então P pertence ao interior do polígono. Vamos ver se eu traçando alguma outra semirreta continua a mesma coisa? Ah lá, tracei para o outro lado. De novo, 1, 2, 3 pontos, 3 é ímpar, então o ponto realmente é interno. Bom, traçando mais uma, 1, 2, 3. É claro que não é sempre 3, aqui, né, por exemplo, se eu pegar uma semirreta passando por aqui, né, vai cruzar uma vez só, 1 também é ímpar. Tá bom? Se o número de cruzamentos for par, então o ponto é externo ao polígono. Olha só, então tem aqui um ponto P que não pertence ao polígono, vamos traçar uma semirreta. Tracei, cruzou em dois pontos. Lembrando que não pode passar pelo vértice, por nenhum vértice. 1, 2 pontos, 2 é par, então o ponto é externo. Cruzou em 1, 2, 2 é par, ponto é externo. Cruzou em 1, 2, 3, 4. 4 também é par, portanto o ponto também é externo. Claro, é o mesmo ponto, sempre tem. Se uma vez ele deu externo, sempre tem que dar externo. Tá bom? Lembrando, o polígono tem que ser simples e é uma semirreta partindo do ponto. Tá bom? Então vamos lá. O conjunto de todos os pontos internos de um polígono é chamado interior do polígono. Olha só, então agora a gente já sabe o que é o interior do polígono. E o conjunto de todos os pontos externos de um polígono é chamado de exterior do polígono. Tá ok? O interior de um polígono convexo é uma região convexa. O interior de um polígono côncavo é uma região côncava. Tá ok? Então, se eu tenho um polígono convexo, o interior é uma região convexa. Se eu tenho um polígono côncavo, o interior é uma região côncava.
Bom, por que é importante isso, falar de região, né, de região interna? Muitos livros pedem para você calcular. Calcule a área do polígono tal. Bom, a gente acabou de ver que o polígono é só o contorno, né? Então não tem jeito de calcular. E a área normal é a região. O que é a área? A área é a região interna da figura, né? Plana. Então, não é que esteja errado, né? Mas não está correto pedir para calcular a área de do polígono tal. Né? Calcule a área de tal polígono. Né? Ou calcule a área interna de tal polígono. Né? Então, calcular a área da região poligonal, da região do polígono tal, da região ou da parte interna, calcule a área da parte interna do polígono tal, né? Ou calcule a área delimitada pelo polígono tal. Aí sim, tá bom? Então prestar muita atenção nesse tipo de problema. Lá, superfície poligonal, né? A reunião de um polígono com seu interior é uma região poligonal ou superfície poligonal. Tá bom? Então, superfície poligonal é a reunião do polígono com seu interior. Bom? Então, tá aqui, né? Isso daqui é uma superfície poligonal, né? Porque está reunindo o polígono com todos os pontos interiores. Tá ok? Então, aqui nós temos 3 regiões poligonais. Tá bom? Nome dos polígonos. Então, vamos nomear os nossos coleguinhas aí, né? De acordo com o número de lados, eu posso nomear os polígonos, né? Então, por exemplo, se um polígono tem 3 lados, eu vou chamar esse polígono de trilátero ou triângulo. Professor, nunca escutei trilátero. Pessoal, mais comum usar triângulo, mas pode ser o trilátero também. Então, figuras aqui com 3 lados, trilátero ou triângulo. Bom? Com 4 lados, quadrilátero, esse, né? Todo mundo já ouviu, ou quadrângulo, também pode ser usado quadrângulo. Então, qualquer figura com 4 lados, eu posso chamar de quadrângulo, bom? Ou de quadrilátero. 5 lados, né? Lembra, 5, penta, né? O Brasil é pentacampeão, tem 5 títulos mundiais. Então, penta, 5. Então, pentágono, 5 lados. Tá bom? 6 lados, hexágono. Né? 6, hexa. O Brasil, se vencer a próxima Copa, é hexa. Hexacampeão, hexa, 6. Né? 7 lados, hepta. Então, heptágono. 8, octa. Octógono. Tá bom? 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 20 lados, icoságono. Certo? Muito bom. Vamos passar para a próxima? Vamos lá. O que é um polígono regular? Bom, antes de ver o que é um polígono regular, né? A gente vai falar aqui, um polígono que possui todos os lados congruentes, ou seja, um polígono que possui todos os lados com as mesmas medidas, é chamado de polígono equilátero. Bom, então não é só o triângulo equilátero que a gente tem. Bom, a gente tem quadrilátero, equilátero, pentágono, equilátero, hexágono, equilátero. Tá bom? Então tá aqui. Então, toda vez que eu tiver um polígono com os lados congruentes, nós vamos chamar esses polígonos de polígonos equiláteros. Bom? E nós temos polígonos equiângulos, né? Um polígono que possui todos os ângulos. Quando eu falo ângulos aqui, são os ângulos internos, tá? Um polígono que possui todos os ângulos internos congruentes é chamado de polígono equiângulo. Então, olha só. Esse triângulo é equiângulo, esse quadrilátero é equiângulo, esse 1, 2, 3, 4, 5, esse pentágono é equiângulo, tá bom? Então, todo polígono que tem os ângulos internos congruentes é chamado de equiângulo, tá ok? E um polígono convexo é regular, então, polígono convexo é regular, se e somente se é um polígono equilátero e equiângulo.
né? Então, polígono regular, convexo, né? Um polígono convexo regular é aquele polígono que tem ao mesmo tempo os lados congruentes e os seus ângulos também com mesmas medidas, tá bom? Então tá aqui. Então, um triângulo regular, né? Que é equilátero e tem os ângulos internos também congruentes, tá bom? Então tá aqui um quadrilátero regular, né? Ele é equilátero e equiângulo. Olha que legal. E aqui um pentágono também regular, ou seja, equilátero e equiângulo. Tá ok? Continuando, diagonais de um polígono, né? O que é diagonal de um polígono? Diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Então, diagonal é um segmento que vai unir dois vértices não consecutivos de um polígono. Então, está aqui um polígono. Vamos começar pelo vértice A, né? Vamos ver o vértice A, o vértice B é consecutivo. Então, AB é lado. Agora, o ponto C não é consecutivo ao ponto A. Portanto, AC é uma das diagonais desse polígono. AD também não é consecutivo. Então, olha só, a D também é uma diagonal. Professor, eu pensava que diagonal era só interna. Não, pode ser externa também. Tá vendo? Lembra, a diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Então, são segmentos que unem vértices não consecutivos. E a E? Não, A e E são vértices consecutivos. Portanto, AE é lado, não é diagonal. Vamos pegar o B. A gente já viu que BA é lado. BC também é lado. Certo? Porque são vértices consecutivos. Agora, BD, né? D não é vértice consecutivo de B. Então, BD também é uma diagonal. E também não é vértice consecutivo de B. Então, BE também é diagonal. Vamos para o C agora. Né? Quais são os vértices consecutivos de C? É o B e o D. E os não consecutivos é o A mais o CA. Essa diagonal a gente já fez, falta CE. Ah lá. Então, CE também é uma diagonal. O ponto D eu já estudei DC. DE também é um lado. DA já foi. DB já foi. Então, temos aí esse polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, tem 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Nesse caso aí, tá bom? Beleza? Então vamos continuar. Fórmula para o número de diagonais de um polígono de n lados é dada por o número de diagonais é igual o número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Então, o número de diagonais de um polígono, né, convexo, né, vai ser o número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Tá bom? Então, esse é o número de diagonais de um polígono convexo de n lados, tá? Convexo, não côncavo. Tá ok? Então, fique bem claro. Número de diagonais de um polígono convexo. Tá bom? A soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Soma dos ângulos internos de um polígono convexo. A soma SI dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é dado por... A soma dos ângulos internos é n menos 2, é o número de lados menos 2 vezes 180. Tá bom? Então, para um polígono convexo, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, onde n é o número de lados desse polígono. E para encerrarmos, a soma dos ângulos externos de um polígono convexo. É muito difícil essa fórmula, gente. Nessa tem que prestar muita atenção, tá? A soma dos ângulos externos de um polígono convexo de n lados é dado por, atenção, hein? Uma fórmula muito complicada, difícil de entender, mais difícil ainda de guardar. Então, SE, a soma dos ângulos externos de um polígono, é sempre 360, tá bom?
Então, para qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos é sempre 360. Tá ok? Gente, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Estou postando uma lista aí para vocês, né, treinarem um pouquinho esses conceitos que nós passamos aí. Tá bom? Grande abraço a todos. Bons estudos.